Quais são as habilidades que você precisa ter como UX designer para conseguir um emprego, para entrar numa vaga? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, sou Diego Menezes, UX designer sênior, e no vídeo de hoje a gente vai abrir algumas vagas aqui no LinkedIn juntos e eu vou lendo a vaga e a gente vai comentar sobre as skills que a gente precisa ter, soft skills, ou quais softwares a gente precisa aprender, o que o pessoal está pedindo nas vagas de UX, beleza? Bora lá comigo? Então, a gente vai entrar no nosso LinkedIn agora e eu vou começar a navegar pelas vagas. Beleza, galera. Isso aqui é uma empresa que tem de 1.000 a 5.000 funcionários. Na Forcis a gente celebra a diversidade, acredita que... Eu vou pular isso aqui, tá? Vamos ver nos requisitos, conhecimento técnico. Primeira coisa, tem que ter experiência em design gráfico. Vamos comentar sobre isso. Galera, design gráfico não faz sentido nenhum para UX e UI. Eu acredito que está aqui na vaga design gráfico, porque a pessoa nem sabe o que é e ela colocou design gráfico. Design gráfico, a gente vai pesquisar no Google agora aqui juntos, para vocês verem que eu estou falando não faz sentido nenhum. Por exemplo, ó, o que é, oh meu Deus, design gráfico. O design gráfico é o cara que manja criar coisas de impressão, ó, anúncios impressos. Então ele sabe fazer anúncio impresso e anúncio digital. É basicamente o cara que faz um design. Por exemplo, um cara que faz uma arte de publicidade, seja lá no Canva, faz post de rede social. Um cara que faz um post de rede social, ele é um design gráfico. É um cara que vai imprimir, às vezes, alguma coisa, ou um cara que vai criar uma arte. Tá? Isso não tem nada a ver com UX e UI. Beleza? Eles colocaram aqui, acredito eu, para falar que é design. Tá? Design web, beleza, é aprender a criar interfaces web e tal. Experiência prévia em design thinking, usabilidade, prototipagem. Beleza, se você sabe UX design, você vai saber design thinking, você vai saber usabilidade, você vai saber prototipar. Tá? Escrever US, User Histories, ou seja, entender o usuário e escrever aqui o caminho, a jornada que o usuário quer percorrer para atingir aquele objetivo. Né? Conhecimentos em Premiere. Galera, Premiere é edição de vídeo. Para que você tem que aprender Premiere para entrar numa vaga de UX e UI? Porque a pessoa que criou essa vaga nem sabe o que é. Quem criou essa vaga aqui foi a Maria do RH, então ela colocou Premiere, tá? After Effects, a não ser que você vai fazer edição de vídeo realmente aqui, pode ser. Tô achando estranho até, mas não faz sentido nenhum tá aqui. Pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, XD. Beleza, aí tudo bem, tá? Pensamento analítico para obter insights a partir de dados estatísticos. Ou seja, a gente analisar dados, tanto de pesquisa quantitativa, quanto de Google Analytics, de Hotjar, são ferramentas que a gente usa para ver onde o usuário está clicando, o que está sendo de problema. Então, analisar todas as estatísticas possíveis que eles têm para entender o comportamento do usuário e aí sim aplicar alguma estratégia. Tá? Então, vamos lá. Bom relacionamento interpessoal para trabalhar em equipes multidisciplinares e conduzir reuniões com stakeholders. Galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma soft skill. Você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber conversar, você tem que saber se expressar. Isso aqui vai ficar muito claro na entrevista. Então, você tem que saber defender suas ideias. Olha, eu fiz isso por causa disso, disso, disso e disso. Olha, analisando o usuário, eu percebi que eles têm interesse nisso, nisso, nisso e nisso. Talvez o caminho ideal não seja a gente seguir esse aqui que vocês estão falando, e se, não sei, talvez vocês que entendem mais do produto, mas e se a gente seguir esse caminho aqui? Essas técnicas que eu estou falando para vocês aqui, de conduzir reuniões com stakeholders, de fazer as pessoas comprarem sua ideia, é muito importante para um UX. Tá? Existem algumas maneiras de você desenvolver isso. A primeira é na prática, né? A segunda, gravando vídeos, assim como eu estou fazendo. Então, depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos gravando vídeos e fazendo apresentações, eu consegui desenvolver isso. Existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Primordial, tá? Eu sempre tive preconceito com esse livro, que eu falei, nossa, influenciar pessoas, fazer amigo. Eu não quero fazer amigo, eu quero influenciar pessoas. Galera, esse livro é incrível, cara. Ele passa várias ideias de como você apresentar a sua proposta
de uma maneira que não seja agressiva para o stakeholder comprar a sua ideia, tá? Porque tem stakeholders e stakeholders. Tem um stakeholder que está super afim de ouvir o que você está falando. Cara, vamos ouvir o que o UX está falando. Tem stakeholder não, ele é dono da verdade, é ele que conhece tudo do produto. Aliás, você nem precisaria estar aí. Você é só o carinha que vai desenhar as telas. Desenha minha tela aí, porque eu entendo do produto, eu entendo do usuário, eu entendo tudo. Não é verdade, beleza? Não é nem um pouco verdade, galera. Então vamos lá. Criatividade para propor soluções customizadas que facilitem a reação. Beabá, né? Criatividade para entender o usuário, criar. Esquece. Capacidade de seguir metodologias ágeis. 99% das vagas vão pedir isso. Metodologia ágil são sprints. Você pode pesquisar depois no Google aí, entender um pouco sobre metodologia ágil, mas geralmente os projetos que são desenvolvidos aí de TI usam metodologia ágil. São sprints aí de 15 dias, aí você trabalha as demandas, todo dia você faz uma reunião com a equipe para explicar o que está acontecendo com a sua demanda, se você está travado, se você não está. Metodologia ágil é um método de trabalho que não é UX design, não é UI design, é um método de gerenciamento de projetos. É legal você entender, tá? Experiência em HTML, CSS, PHP e WordPress. Tá, meu Deus, cara, o que eu vou comentar aqui? Ah, pausa para eu pensar. O que um UX design tem que entender de PHP, WordPress, CSS para criar alguma coisa, galera? Por que eu deixei até. Eu falei HTML, HTML eu nem citei, CSS. É legal você entender a estrutura. É legal você entender o que é possível ser feito. É legal você entender quão difícil é para um dev desenvolver aquela tela que você criou. É bacana. Tá? É legal você entender. Você não tem que ter experiência nisso, galera. Você não é dev, você não é desenvolvedor. Pelo amor de Deus, cara. Ter noções de HTML, CSS. Legal. Eu entender o que é um WordPress. Pô, já vi, já sei, já ouvi falar. Né? Agora, experiência em PHP. Qual é o sentido disso estar na vaga? Nenhum. Beleza? Nenhum. Então, assim, eu tenho experiência em HTML, CSS, PHP e WordPress. PHP não. Eu sei pouca coisa, mas WordPress, HTML, CSS eu sei, porque eu era desenvolvedor front-end no começo da minha carreira. Beleza. Isso aqui ajuda você a entender o dev, mas galera, não faz sentido, você não precisa. É só você ter empatia com o time de dev, é você estar no dia a dia conversando com os devs, fazer amizade com a galera dos devs. Quando você tiver alguma dúvida, por exemplo, um caso que aconteceu essa semana comigo, passada. Eu tinha que desenvolver um calendário lá para determinada parte do projeto que eu tinha que fazer. Eu podia desenhar esse calendário do zero. Eu podia pegar um calendário pronto que alguém já tinha feito no Figma lá pela comunidade. Enfim, tinha várias opções que eu podia fazer. Eu podia mirabolar aqui várias ideias de calendário. O que eu fiz? Eu perguntei pro dev, eu falei, cara, qual é o calendário que você tem mais facilidade para colocar aí no projeto? Por quê? Porque eles usam pacotes no projeto, né? Se eles estão desenvolvendo em React, se eles estão desenvolvendo em Vue.js, sei lá, em Laravel, eles têm alguns pacotes prontos que vão ajudar ele a desenvolver. Então, você pergunta para ele qual é, aí você vai usar esse elemento, se possível, dentro do seu design. Para você não complicar a vida do dev também, porque a realidade é que não tem tempo de desenvolver. Não adianta você querer criar um negócio muito incrível. Pega o que já tem pronto, adapta, tenta fazer mais fácil para o dev. Vamos para a prática. Tá? Então, assim, é legal você ter conhecimento, sim. Mas isso não é obrigatório. Conhecimento, noção. Tá? Necessário experiência com Figma. Tá falando Figma aqui em cima tá falando Adobe XD. Possivelmente você vai usar Figma nessa vaga. Lá ela só copiou o pacote Adobe e colocou. Então, é aquilo que eu falo sempre, inclusive nesse vídeo aqui, tem um vídeo aqui em cima que eu falo como que eu faria para começar como UX Designer 2024, e lá eu falo que você precisa aprender Figma. Vê aí depois, tá? Não vê agora não. Espera aí, depois você assiste. Desejável experiência com Scrum. Galera, Scrum tem a ver com método ágil. Então, se você estudar método ágil, você vai aprender Scrum, beleza? E assim, você não tem que entender ser um mestre de agilidade, não. É só entender o que é, os conceitos. Desejável experiência com Azure DevOps. É a plataforma, o sistema que eles vão usar para gerenciar o projeto. Né? Tem o Azure, tem o Gira, enfim. Também de boa.
Qual é a responsabilidade? Trabalhar com criação de protótipos navegáveis, um XG, por exemplo, sendo que seria Figma, acredito eu, mas tá. Além de ferramentas de criação de artes, criando interfaces, tendo o usuário como protagonista de suas criações, além de utilizar recursos de interface para adaptar os frameworks. Beleza, aqui é criar basicamente os protótipos navegáveis de alta fidelidade, de baixa fidelidade, os wireframes, tá? Nada demais. Desejável conhecimento HTML e CSS, experiência em design gráfico, design web e criação de arte. Lembra que eu falei que o design gráfico cria artes? Pois é. Buscam renovar e enriquecer o conhecimento de soluções visuais digitais, assim como adquirir novas habilidades, criando interfaces. Tá, legal. Olha, aqui é o seguinte, galera. Vou entendendo aqui. O que eles querem é um cara que faz o UX e também faz o UI. Quando eles falam de criação de arte, tudo mais, eles estão falando que é fazer um UI bonito, uma tela bonita. É isso que eles estão querendo dizer aqui, tá? Você tem que aprender também a resumir e entender um pouco. O que você tem que entender é, a pessoa que está descrevendo a vaga aqui é a pessoa do RH. Ela copia essas coisas da internet, ela coloca aqui. Então, mesmo que você não saiba alguma coisa, aplica para a vaga, tá? Porque às vezes não tem nada a ver com o que ela pediu aqui. Beleza, eu vou abrir essa vaga aqui da IBM, que está pedindo um UX híbrido em São Paulo. Eles não falam se é UX pleno ou sênior, como eles não colocaram nada, acredito eu que seja UX pleno, beleza? Então, vamos lá ler a nossa vaga. Primeiro, a IBM aqui fala sobre a vaga e tudo mais. Tá tudo em inglês. O que eu vou fazer? Eu vou traduzir de cabeça, porque eu sei inglês, mas se você não sabe, você clica com o botão direito aqui, ó, e você vai clicar em traduzir para português. O próprio Google aqui, ele vai traduzir para você para português, beleza? Olha lá. Então, o IBM Blue Studio é um estúdio interno e global dentro do centro de marketing. Pula tudo isso aqui. Não interessa, depois você lê isso aí, tá? Eu vou deixar em inglês, tá, galera? Eu vou deixar em inglês, porque às vezes traduz de um jeito errado. Então tá. O candidato ideal deve ser focado em design, fazer estruturas e fundações de informação para o trabalho e ser capaz de sintetizar e recomendar baseado em pesquisas. Olha só que legal, hein? Tá indo mais por UX aqui. Análise de usuário e contexto. Ele deve ter experiência com projetos multimídia e estar aberto para aplicar as suas skills e pensar em nuances de sistemas complexos. Legal, vamos ver o que eles vão pedir das responsabilidades. Definir ou contribuir para a experiência do usuário e aplicar princípios de design. Ok, UX total. Conduzir pesquisa de usuário, entrevistas e pesquisas. Né? E usar as informações para criar sitemap, jornada de consumidor, mapa de jornada, wireframes, hierarquias de interação, taxonomia, protótipos. Show, UX, beleza. Contribuir para entregar elementos, interações e decisões para adicionar valor à experiência do usuário. Cara, essa vaga aqui está parecendo que é 100% UX. Top, hein? Coisa rara de ver. Comandar um centro de design de humanos para usar as melhores práticas. Né? Então, trazer um touch humano para o negócio. Facilitar e desenhar a relação dos aspectos entre várias partes da experiência. Entender o... Isso aqui é muito importante. Vamos falar sobre isso, galera. Ó. Aqui está falando o seguinte: entender profundamente o negócio e estratégias e objetivos da IBM. Por que eu estou falando isso? Quando você entra num projeto, às vezes você tem que largar a mão de algumas coisas que você aprendeu como UX, de algumas teorias que você aprendeu como UX design, porque você tem que entender que o que importa mesmo não é o usuário. Ah, meu Deus, cara, você falou um negócio, mano do céu, como assim? Tudo que eu aprendi foi em vão. Por que eu estou falando isso, galera? O que importa é o projeto dar dinheiro, o projeto render, o projeto ser útil a ponto que a empresa vai economizar dinheiro. O mundo é focado e gira em torno de dinheiro. Eu quero dinheiro. Estou parecendo um Siri cascudo aqui. Por mais bonito e ideológico você pense ser, por mais lindo que seja, eu vou pensar no usuário. Você vai pensar no usuário para dar mais dinheiro. Bom, por que então você tem que entender a estratégia, os objetivos de negócio? Porque quando você for conversar com o stakeholder, você tem que entender que o stakeholder, o cara do produto, ele está preocupado em valor, em dinheiro. Ele está preocupado
em criar uma estratégia legal que vai melhorar o projeto, o sistema para dar mais dinheiro ou economizar dinheiro. Então, não seja bobo de achar que é só sobre o usuário, tá? Não é. Se fosse só sobre o usuário, eles não iam contratar um UX. Por que que eles pensam no usuário? Porque o usuário feliz, o usuário contente, o usuário usando o nosso aplicativo gera mais dinheiro, beleza? Então tenha isso em mente, que isso é um negócio. Você está entrando num negócio. Cuidado para não ser 100% teórico aqui e defender 100% as ideias de um usuário. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, porque o stakeholder quer colocar na cara do aplicativo o botão de empréstimo do banco. E você fala, cara, não é isso. O usuário, a primeira coisa que ele quer ver é o saldo quando ele entra no aplicativo, não é? Você abre o aplicativo, o que você quer ver? O saldo. Não, eu quero que o primeiro seja um empréstimo. Você vai falar não pro cara? Você tem que entender o objetivo, a estratégia da empresa, tá? É isso que eu estou falando. Então aqui, sistemas e documentações da IBM, isso é muito importante. Você tem que usar o Style Guide que já existe, você tem que usar as coisas que já existem para você não inventar a roda e usar o que a marca pede, tá? Ajudar a experiência de design da IBM, a avançar a experiência, né? Contribuir para Style Guides, toolkits de UI e outros designs de documentos. Trabalhar com um time sênior de design para estabilizar prioridades, fidelidades das entregas das tasks. Ter uma comunicação efetiva de ideias e design detalhados. Falar e apresentar para os stakeholders, né? Já falamos sobre isso na outra. E garantir qualidade e entrega. Vamos lá então, profissional expertise. O que você precisa ter de experiência profissional? Você tem que ter uma experiência relevante no digital, no design digital e na experiência do usuário. Você tem que entender o design centrado no usuário. E você tem que ter uma forte capacidade analítica. Tá? Você tem que entender de tecnologias relevantes. Né? Igual eu falei para vocês, Vue.js, não sei o que lá, inteligência artificial. Você tem que estar por dentro dessas coisas. Tá? A gente não pode ficar parado, não. Distinguir um design bom de um design ruim. Um design que seja bem concebido e bem desenvolvido. Desenhar experiências entre múltiplas mídias. Estar preocupado em entender de grids, tipografia, design gráfico, cor, layout, ícones, imagens, padrões de design e sistemas, fundamento de sistemas para o design da IBM, a marca da IBM. Isso aí é importante você ter como design. Você não pode fazer uma esbardear o design deles. Né? Resolver problemas e gerar ideias. Visualização efetiva e criar conceitos que vão para o produto final. Entender e mergulhar no desenvolvimento ágil, no ambiente, no time. Colaborar com outros stakeholders, com times técnicos, com parceiros e outros designers. Ou seja, você tem que ser um cara que está conversando com todo mundo ali. Eu falo que o UX ele é um meio de campo entre o stakeholder e entre o time de dev. Você está defendendo o stakeholder e você também está defendendo o time de dev. Né? Porque às vezes o cara quer um negócio que vai ser muito difícil. Você pode falar assim, poxa, bacana essa ideia. A gente pode fazer talvez uma coisa mais simples para o MVP, que é o Minimum Viable Product, para depois a gente desenvolver uma coisa maior. Porque isso aí também quem define junto, óbvio, é o PO, né, o Product Owner, ele que é responsável por isso, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala para o stakeholder. Beleza? Você está sempre ali no meio. Ter feedback, né? Vou passar isso aqui, ó. Ser apaixonado, empático, positivo. Você tem que ser uma pessoa positiva. Isso aí não é muito importante, tá? Pensar em detalhes e tudo mais. O que mais você precisa? Inglês avançado. Muita vaga vai pedir inglês avançado. Vagas brasileiras, você vai trabalhar no Brasil, que pedem inglês avançado, porque você vai conversar com stakeholders de fora. Se você tem inglês, muito bom, você vai ter acesso a muito mais vagas. Se você não tem ainda, corre atrás de um curso de inglês para você desenvolver melhor sua habilidade de falar inglês, tá? Eu vou tentar achar agora uma vaga de UX Designer Júnior. Lembra que eu falei nesse vídeo? Inclusive, eu indiquei um vídeo aqui para vocês, eu vou deixar o link na descrição, tá no card. É muito difícil você achar um UX Designer Júnior. É muito difícil você achar uma vaga júnior para UX Design, galera. Isso é uma pena, assim. Eles sempre querem especialista e sênior. Opa, Junior UX Design, olha lá. Estamos em busca de um UX Designer Júnior.
Ótimo, hein? O que você vai ter que fazer? Projetar e prototipar interfaces intuitivas, ok? Colaborar com os engenheiros e gerentes de produtos, lembra que eu falei? Os stakeholders, o time de dev, tá? Testar e iterar designs para garantir que então, você vai fazer testes, você vai criar os designs, vai melhorar eles. Aprimorar a acessibilidade de sites e aplicativos para padrão de acessibilidade, então tornar o aplicativo acessível com leitor de tela, com tamanho de botão, de fonte. Participar no processo de UI e UX do conceito até a entrega. Legal. Manter-se atualizado sobre as tendências da indústria. O que você precisa? Ter formação em design gráfico, design interativo ou similar. Familiaridade com o UX, como Figma, Adobe XD e Sketch, é um diferencial, não obrigatório. Compreender o princípio de UX, de design centrado ao usuário, né? Habilidades de design visual para criar interfaces, ou seja, isso aqui não é UX, é UX UI. Você vai ter que saber fazer o design visual e criar as interfaces esteticamente agradáveis, ou seja, telinha bonita. Capacidade de colaborar com a equipe multidisciplinar, já falamos. Boas habilidades de comunicação, já falamos. Familiaridade com ferramentas de prototipagem, como o InVision e a Shure, são ferramentas que ajudam você a criar um protótipo navegável mais legal. Eu faço tudo no Figma hoje, nem uso isso. Habilidades sólidas de resolução de problemas. Top, galera. É uma vaga de júnior, coisa mais difícil que tem de achar aí no LinkedIn. Você vai achar só sênior, 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 especialista sênior, sênior, sênior. Acho que deu para entender o que o pessoal espera de um UX designer, de um UX UI, de um UX sênior, de um UX pleno, júnior, enfim. Deu para entender, eu falei um pouco sobre tudo. Esse vídeo aqui ficou meio longo, mas eu achei importante a gente ler as vagas, tá? Espero que essas dicas tenham ajudado você. E se você ainda não é UX ou você quer fazer um curso de UX Design, convido você a participar do meu curso na Dunk Code, onde eu sou professor de um curso de UX. O link está na descrição. Ah, e se você quer também aprender Figma, para você ser um UX UI, o link do meu curso também está na descrição. Vou deixar vários outros links na descrição aí, fica à vontade de entrar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.